Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, no capítulo 5. Vou estar lendo só 3 versos aqui. 2 Reis 5. Fala assim a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do verso 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém? Essa é uma história extremamente conhecida, que é a história do general Naamã, né? Mas eu não quero contar a história do Naamã, quero contar a história da única crente que tinha aí nessa história. E quando eu estava estudando essa palavra, quando Deus ele começou a falar comigo, eu comecei a pensar assim: o que pode prender uma pessoa que é livre? Né? O que pode prender uma pessoa que é livre? E dentro da história, né, da humanidade, nós temos várias pessoas que são ícones quando a gente fala a respeito de liberdade, né? A gente tem o exemplo do Nelson Mandela, por exemplo, que ficou preso por 27 anos. E mesmo assim, depois, ele não permitiu que isso modificasse, alterasse nada dentro dele. E as pessoas perguntavam para ele assim: você não sente raiva das pessoas que te fizeram isso injustamente? E ele falou: não, se eu sentisse raiva, por mais que eu saísse da prisão, eu ainda estaria preso. E o fato de você ser livre significa que você não é modificado. A sua natureza ela não é moldada por aquilo que está acontecendo pelo lado de fora. E nós vemos aqui uma menina que, só para falar algumas características, vários motivos do porquê essa menina poderia ser simplesmente uma escrava. Ela era uma mulher, ela era uma criança que provavelmente era órfã, ela era escrava, uma escrava sem nome, porque na Bíblia nem fala o nome dela. Só que, e talvez a gente fica pensando assim, né? Que moral que essa menina tinha para falar com o general do exército da Síria? De todas as pessoas que Deus poderia usar para chegar diante de um homem de tão alta patente, de tanto reconhecimento, que moral que uma menina que já era mulher, então mulher já não tinha voz naquela época, ainda era uma criança, provavelmente órfã e escrava de um povo inimigo. Que moral que essa menina tinha para falar alguma coisa para o general? E a primeira coisa que Deus ele começou a falar comigo com relação a essa situação é que é preciso ter muita coragem para você ser quem você é. E principalmente ser quem você é na situação que você está vivendo. Porque o problema é que as pessoas elas vivem, né, como se a situação que nós estivéssemos vivendo falasse quem eu sou. E é isso que as pessoas que não são livres fazem. Elas são ditadas, elas são moldadas pelo meio. Agora a pessoa que ela é livre, aonde ela chega ela traz libertação. Porque por mais que ela esteja presa, assim como Paulo ele era o único livre dentro daquelas cadeias ali, onde ele estava preso. Mas aonde ele chega, ele traz libertação. Até os outros que eram presos ficaram livres por causa dele. E você percebe a disparidade que existe nessa história, porque você percebe essa menina escrava dando um conselho para um homem que é o general, que é o dono da casa, que é o seu senhor. Então é uma situação que literalmente não faz o mínimo sentido. É literalmente aquela situação
onde a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é loucura para os sábios e é sabedoria para o que crê. É preciso ter muita coragem para você ser quem você é, mesmo diante da situação que você está vivendo. Porque normalmente nós olhamos para as nossas condições e por mais que nós sejamos cristãos, por mais que nós sejamos tudo que você quiser dizer que você é aí, eu sou batizado, eu sou da igreja casa de oração, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que do ministério. Por mais que você seja tudo isso que você diz que você é, diante das condições que você está vivendo, muitas das vezes você se anula e você não faz aquilo que você deveria fazer. Porque você fala assim: quem sou eu com essa doença para que eu possa impor as mãos sobre alguém e essa pessoa ser curada? Você fala: quem sou eu com tantas dívidas e com tantos problemas financeiros para colocar a mão na cabeça de alguém e declarar prosperidade? Você percebe o quanto que nós somos errados na nossa forma de viver, porque nós permitimos que as condições digam quem a gente é. Eu posso estar quebrado hoje, mas isso não é quem eu sou. É o que eu estou vivendo hoje, mas isso não determina a minha vida. Eu posso até estar doente, mas isso não é quem eu sou. É só uma fase que eu estou vivendo. E o que nós não conseguimos entender é que não é a respeito de mim. Quando eu profetizo cura sobre a vida de alguém, não é porque eu sou uma pessoa extremamente saudável. Eu estou determinando sobre o nome de Jesus. Quando eu determino a prosperidade, a paz sobre a vida de alguém, por mais que na minha casa esteja uma guerra, não é a minha paz, porque eu não tenho paz para dar. Eu estou determinando a paz de Jesus. Eu estou dando aquilo que Ele já me deu. Eu estou fazendo aquilo que Ele mandou eu fazer. Eu sempre gosto de lembrar que Deus, Ele fala para Abraão assim: anda na minha presença e ser perfeito. Não tem como você inverter as coisas. As pessoas querem ser perfeito primeiro para depois andar na presença de Deus. Só que não existe perfeição fora de Deus. Ele já nos ama sabendo que nós éramos imperfeitos. E o fato de nós entendermos que nós somos vasos de barro que carregam um tesouro é que vai fazer a total diferença na nossa vida. Nós olhamos para as nossas condições e nós ficamos se vitimizando e falando assim: não, eu não consigo, ninguém vai dar nem a mínima para aquilo que eu vou falar. Quem vai dar ouvido para aquilo que eu estou falando? Sabendo como que é a minha vida, sabendo a situação que eu estou vivendo, os problemas que eu estou passando lá em casa. E a gente atribui muito a nós mesmos. O que nós não entendemos ainda muitas das vezes dentro do Evangelho é que nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós estamos representando a Deus aonde nós estivermos. Por mais que nós sejamos imperfeitos, por mais que nós não estejamos vivendo a vida que a gente queria viver, nós estamos aqui para representá-lo. Nós somos as mãos de Deus, né? Eu gosto bastante de conflitar com as pessoas que ficam fazendo aquelas orações de: Deus abençoa os pobres, né? Traz comida para os necessitados. A comida dos necessitados está na sua despensa, o dinheiro dos pobres está no seu bolso. Nós somos a mão de Deus, nós somos os pés de Deus. Então nós devíamos começar a ser resposta de oração e não ficar fazendo oração, jogando para cima uma oração para alguém pegar, alguém vai resolver essa questão. Mas eu não tenho condição. Mas as condições, elas vêm no meio do percurso. Deus, Ele não vai dar condição para quem não vai fazer nada, né? Deus, Ele dá pão para aquele que Ele dá semente para aquele que semeia. Se você come a semente, Ele não vai te dar semente, você vai passar fome. Então nós precisamos aprender a ser realistas na nossa forma de viver o Evangelho, porque o Evangelho não é a respeito do quanto que o Júnior é bom, é a respeito do quanto Deus é bom em comparação ao tanto que o Júnior é ruim. É o tanto que Deus, Ele é perfeito em comparação ao tanto que eu sou imperfeito e imerecedor.
É isso que é a graça. A graça de Deus fala que eu não mereço, mas mesmo assim Ele me aceita. É isso que nós precisamos entender para viver o Evangelho e deixar de ser vítima da nossa própria situação. As pessoas que elas são livres, elas são pessoas que são desapegadas. São pessoas que são desapegadas. Em outras palavras, conforme diz lá em Filipenses no capítulo 4, Paulo ele fala: eu aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. São pessoas que têm contentamento. A pessoa que ela vive contentamento, ela é uma pessoa que ela é desapegada. Tem uma história que fala que um pescador, uma vez ele estava pescando no seu barco, quando ele fisgou e ele puxou e veio uma lâmpada mágica. Ele esfregou aquela lâmpada e aí o gênio saiu e falou para ele assim: agora você tem 3 desejos. Você pode pedir fama, dinheiro, mulheres, o que você quiser eu vou te dar. Aí ele pensou assim e falou: eu vou fazer um melhor pedido agora para mim não pedir besteira depois. Então vou pedir para que o gênio me torne um homem muito sábio. E ele pediu isso para o gênio. Aí o gênio falou para ele assim: agora que você já é um homem muito sábio, qual é o seu segundo desejo? Aí ele falou para o gênio assim: eu não preciso de mais nada, porque tudo que eu tenho me basta. Isso se chama contentamento. A pessoa que tem contentamento, ela é desapegada. Você não consegue controlar uma pessoa que é desapegada. Ela não se submete ao sistema. Paulo ele falava assim: morrer para mim é Cristo e viver é lucro. Como é que você prende um cara desse? O que você faz com um cara que você mete pedrada nele, você chicoteia ele, você prende ele e mesmo assim ele não para? Uma pessoa livre, ela é imparável. Não existem cadeias que segurem uma pessoa dessa. Eu acabei de dar o exemplo aqui do próprio Nelson Mandela, que depois se tornou o primeiro presidente negro da África. Então não existem cadeias, não existe tempo que faça com que essa pessoa ela venha desanimar da convicção que ela tem, porque ela já é contente, ela já é satisfeita, ela já encontrou a suficiência em Deus. Não quer dizer que eu não almeje coisas a mais ou coisas maiores, só quer dizer que eu sou grato por aquilo que eu estou vivendo hoje, por mais que eu não esteja vivendo aquilo que eu quero. Você sabe qual que é a maior doença que nós vivemos nos dias de hoje? É aquilo que as pessoas chamam de ansiedade. E você sabe o que é a ansiedade? É a insatisfação com a vida que você está vivendo. Eu não estou vivendo aquilo que eu queria viver, e aquilo que eu queria viver eu também não estou vivendo. Então é uma dupla insatisfação. Eu sou insatisfeito com o meu presente e automaticamente eu estou anulando o meu futuro. Se as pessoas elas aprendessem a viver em gratidão, se as pessoas elas aprendessem a estar contente, conforme Paulo fala, em toda e em qualquer situação, não haveria ansiedade. Nós aprenderíamos a pegar o maná de cada dia e dar graças a Deus por causa dele, acreditando e confiando que o amanhã Deus proverá. Nós aprenderíamos a viver igual a natureza vive. A natureza vive todos os dias. Os pássaros eles acordam, fazem aquela bagunça toda, vão lá, buscam o alimento do dia e no outro dia eles vão viver da mesma forma. Eles não fazem aposentadoria. Eles entendem que na hora que Deus falar: seu tempo acabou, acabou. Eles não vão ficar sofrendo por causa disso. Só nós que temos a capacidade de fazer isso, porque nós fazemos aquilo que é para amanhã, não fazemos o de hoje, ou às vezes ainda estamos vivendo perdido lá no passado, e nós esquecemos o quanto que Paulo ele trabalha essas questões, falando assim, deixando aquilo que para trás fica, eu parto em direção ao alvo. Ele fala a respeito de presente, passado e futuro. Aquilo que ficou. O que passou, acabou. Eu estou olhando agora para o alvo. E é o que eu estou fazendo aqui e agora. Então a pessoa que ela é desapegada, ela tem contentamento. A pessoa que ela é livre, um diferencial que ela tem das pessoas normais,
é que ela não julga. E ela não julga exatamente porque ela não se sente ofendido com qualquer coisa. Tem pessoas que são muito doloridinhas, né? Qualquer coisa que acontece, Deus não me ama, o mundo conspira contra mim, nada dá certo para mim, né? Tudo que eu coloco a mão, nada funciona. Então nós somos ofendidos. E toda pessoa que se sente ofendida, conforme o Nietzsche falava, né? O Nietzsche falava assim: se eu estou sofrendo, ponto, alguém tem que ser culpado. Então se eu estou me sentindo ofendido, então alguém tem que ser o culpado. Alguém tem que estar me ofendendo. É o governo, é a minha família, é a expectativa que não foi suprida com relação a alguma coisa que eu queria. Isso faz com que eu me sinta ofendido. E a pessoa que é ofendida, ela julga, porque ela aponta o dedo e ela fala aquilo que ela vê. E nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos como nós vemos. Nós vemos como nós somos, né? Então se eu estou me sentindo ofendido, às vezes não era nem pra mim, só que a carapuça serviu, né? E logo eu começo a julgar alguém que nem falou alguma coisa com relação a mim. Você pensa que se fosse uma pessoa que não fosse livre, que estivesse no lugar daquela garota, começa a pensar a respeito do como que era a vida dessa família, onde o pai da família era leproso. Com certeza ele não dormia com a esposa dele. Provavelmente ele tinha um recinto à parte na casa onde ele ficava e ele não se misturava com as outras pessoas. Ele não poderia acessar os utensílios que a família usava. Essas pessoas, elas estavam vivendo de uma forma mais intensificada aquilo que nós vivemos na pandemia, quando a pessoa estava em quarentena. Não podia pegar, não podia tocar, tudo que alguém pega você tem que limpar. Era essa vida que esse homem vivia. Por mais que ele tinha um monte de troféu lá na estante dele, ele não se sentia nem homem. Ele não se sentia nem um ser humano. Porque ele não podia nem pegar a filha dele no colo. Ele não podia abraçar a esposa dele. Ele tinha que se manter escondido. E diante da sociedade, ele tinha que fingir que ele era um homem perfeito, por mais que ele era o mais imperfeito de todos. Aí você imagina essa garota vendo essa situação. Esse homem que quando chega e tira aquela armadura dentro de casa, é um homem totalmente depressivo, um homem totalmente acabado, que todas as suas vitórias não conseguem trazer felicidade para ele, que toda a honraria que ele tem pro lado de fora da sua casa não consegue fazer com que ele se sinta bem. E talvez se fosse uma pessoa normal, que não fosse uma pessoa livre, essa garota poderia olhar e falar assim: eu quero mais é que morra. Matou toda a minha família, colocou a mão no povo de Deus, tem mais é que pagar. Deus está pesando a mão. Ia falar até Satanás. E eu não ia. Só que o fato daquela moça ser uma mulher livre fazia com que ela olhasse para aquela dor daquele homem com compaixão. Ao invés dela desejar a morte dele, ela desejava a cura dele. Olha que loucura isso. Como é que pode? Isso é muito contra a cultura. Olha que loucura. Isso é muito anormal. Até para nós que se achamos tão mais evoluídos do que nessa época de barbárie. A menina olhava e via aquela situação, a família inteira sofrendo, né? Talvez vendo eles buscando médicos e tal, e vivendo aquela loucura toda e nada resolvendo. Até que um dia ela vira para a senhora dela e fala assim: tem um profeta lá na minha cidade, que se o meu senhor visitasse ele seria curado. Para uma pessoa que já fez de tudo e que não tem mais solução, que sabe que não tem solução, a lepra não tinha cura. Ele estava condenado. Aquele homem estava condenado
A gente poderia fazer até um outro paralelo aqui, que não é a respeito do que a gente está pregando hoje, mas esse homem é uma representação de nós, porque ele estava condenado, assim como nós estávamos condenados pelo pecado, ele estava condenado por aquela lepra. Ele não ia mais voltar a acessar sua família novamente. O corpo dele estava sendo comido, podemos dizer assim, a cada dia. A cada dia ele perdia massa, a cada dia ele perdia estrutura, até chegar o dia da sua morte. Ele fedia. Já parou para pensar o que é isso? Se fosse outro, já estava desejando a morte dele. Só que a pessoa que ela é livre, ela enxerga aquilo que as outras pessoas não veem. E pelo fato delas enxergarem aquilo que os outros não veem, elas fazem aquilo que os outros não estão fazendo. A pessoa que ela é livre, ela enxerga aquilo que as outras pessoas não estão vendo. Porque as pessoas normais estariam falando assim: eu quero mais é que morra. Eu quero que morra devagarzinho, sofrendo, para pagar por todo o mal que fez com a minha família. Só que a pessoa livre, ela estava vendo exatamente o oposto disso. Ela considerava como uma pessoa ali do outro lado, como um filho de Deus também. E um exemplo dessa garota, toda vez que a gente vê o exemplo do feminino na Bíblia, é um tipo da igreja. E um exemplo dessa garota é a igreja. Porque conforme eu falei aqui, em nenhum momento você vê essa menina achando que ela pode alguma coisa. Na humildade dela, com toda a decência e simplicidade, ao invés dela falar: eu tenho a solução para você, ela só aponta o caminho e fala: se você for no profeta, ele vai curar você. Que é exatamente o papel que a igreja tem. Por que muitas das vezes a gente fala que a religião é um mal necessário? Porque a religião, ela é uma farsa. A religião, a palavra significa aquilo que liga o homem a Deus. E não existe nada que ligue o homem a Deus que não seja o próprio Filho de Deus. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai. Ou melhor, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então tem um teólogo chamado Karl Barth, e ele falava assim que o protestantismo é a única religião verdadeira, porque é a única que reconhece que é falsa. Em outras palavras, o que ele está falando? Ele está falando exatamente disso que eu estou pregando aqui. Que o papel da igreja não é falar: vem aqui que eu vou te dar salvação. O papel da igreja é falar: vem aqui que eu vou te mostrar quem vai te trazer a salvação. Eu não tenho cura, mas eu vou te falar quem tem cura. Eu não tenho poder, mas eu sei quem tem o poder. O nosso papel como igreja é simplesmente ser essa placa que aponta e mostra: olha ali, ó, ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu não sou o dono da verdade, como muitas igrejas ficam debatendo por aí. Não, quem tem a verdade sou eu, o outro não, que a verdade é nós aqui. Eu não sou o dono da verdade, mas eu aponto para a verdade. O nosso papel como igreja é exatamente isso que essa garota fez aqui. E em si, ela não tinha nada para oferecer, da mesma forma que nós. Só que nós já experimentamos, nós já vivenciamos a verdade, nós já vivenciamos o milagre, nós já vivenciamos a transformação de vida e aquilo que é o maior de tudo, de todos os milagres, a vida eterna. Lá em João está escrito assim: a vida eterna eu descobri quando eu te conheci. Então o maior dos milagres não é você curar uma pessoa que depois ela vai morrer de novo. O maior milagre é essa pessoa alcançar a vida eterna. Só que mesmo Jesus, ele tendo essa ciência, ele sabendo que por mais que ele curasse uma pessoa que estava com câncer agora aqui e estava para morrer, ok, vai durar mais uns 10 anos aí, mas vai morrer depois do mesmo jeito. Então mesmo Jesus sabendo que o maior interesse é que as pessoas elas recebessem a vida eterna, ele se preocupava, ele tinha compaixão
com relação àquilo que as pessoas elas precisavam para aquele momento, por mais que fosse momentâneo. E você percebe que na fala de Jesus tem uma frase que se repete durante o evangelho todo. O tempo todo Jesus ele está falando assim: o que queres que eu te faça? Na sua pessoalidade, ele estava querendo saber da pessoa o que eu posso fazer para ajudar você. Sabe, quando a gente fala a respeito de evangelho, a gente está falando a respeito de você agir com empatia com relação à necessidade da pessoa, não de empurrar a goela abaixo aquilo que você acha que ela precisa. Essa menina ela poderia virar para ele e falar assim: ó, se vocês fossem crentes da minha igreja, aí vocês não estavam passando por isso. Se vocês se convertessem à minha religião, aí você poderia acessar o profeta e aí ele ia tratar de você. Mas como você é um incrédulo, ele não vai nem te receber na porta dele. Exatamente o oposto disso. Exatamente o oposto disso. A empatia faz com que nós hajamos de uma forma que não é a respeito do como eu acho que a pessoa ela vai se sentir amada. Não é a respeito da minha perspectiva, é a respeito da perspectiva da pessoa. Porque às vezes eu faço o meu melhor suco para você e eu falo assim: eu adoro tanto suco de limão, e eu ofereço para você e você fala assim: ah, mas eu não gosto de suco de limão. Eu falo: mas é um ingrato, né? Eu dei o meu melhor e você desfez daquilo que eu te dou. Mas a pessoa não gosta de suco de limão. Por que você não perguntou o que ela gostava? E muitas das vezes nós temos pregado o evangelho desse jeito, porque nós achamos que as pessoas elas querem a mesma coisa que a gente queria, ou nós julgamos as pessoas por aquilo que nós achamos que elas deveriam querer, mas nós sequer perguntamos: o que queres que eu te faça? O como que Deus ele pode sarar a sua vida, por mais que seja momentâneo e para mim seja bobo, para mim seja uma coisa que não faz sentido nenhum, mas o que você quer que eu te faça? Sobre o que eu posso te apresentar para Deus? Quando eu estiver orando por você, o que você quer? No que você quer que eu apresente para Deus? E para finalizar, muitas das vezes nós acabamos desprezando aquilo que se torna o nosso normal, porque nós estamos tão acostumados a ouvir falar de Deus, nós estamos tão acostumados a ouvir falar de cura, a ouvir falar de bênção, de milagre, que isso, na hora que você me ouviu, na hora que você abriu sua Bíblia e você viu que era Naamã, aí inconscientemente você já pensou: de novo? Quantas vezes já ouvi falar de Naamã, não aguento mais. A gente se acostuma até com aquilo que é bom. Só que tem pessoas que o mínimo que você vive, o basiquinho que você tem, para eles já seria o tudo. Sabe, uma palavra dessas que você tem decorado aí na sua cabeça, de tanto que você já ouviu na igreja, uma palavra dessa que você liberasse para uma pessoa, já mudaria totalmente a vida dela. Já parou para pensar nisso? A gente não está simplesmente falando a respeito da cura de Naamã. A gente está falando a respeito da transformação da vida dele e do que aquilo gerou a partir de então. Porque Naamã, a partir do momento em que ele foi curado, agora ele começou a acreditar que Deus, ele é o único Deus verdadeiro, através da menina que não tinha peso nenhum, que era escrava na sua casa. Então muitas das vezes você subestima o poder que está nas suas mãos, porque você fala: quem sou eu? O que eu posso? Como alguém se importaria? Porque na verdade você fica balanceando você. Mas a palavra que você tem, o conteúdo que você tem, o tesouro em vaso de barro que você carrega, não é seu. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder na boca dele quanto na sua.
uma dose sequer daquilo que você recebeu, já transformaria a vida de uma pessoa que nunca recebeu isso. Só que a gente acha que é tão comum, que é tão pouco, que é tão normal, que nem compensa. E eu faço muito isso. Sabe, às vezes alguém me faz alguma pergunta boba, eu atendo no celular o tempo todo as pessoas que trabalham comigo, e às vezes as pessoas me fazem alguma pergunta boba, e eu pego e eu começo a falar de Deus para a pessoa. Sabe, ela está querendo saber do superficial, e eu pego ela e trago ela pro fundo na marra. E aí no final eu falo assim, ó, eu sei que não era nada disso que você tinha me perguntado, mas eu senti de falar. Aí a pessoa fala assim, não, eu realmente não estava querendo saber a respeito disso, mas era tudo que eu precisava ouvir. Esse que é o diferencial. Muitas das vezes aquilo que a pessoa está pedindo não é aquilo que ela precisa, mas você sabe o que ela precisa. Você sabe exatamente do que ela precisa. Você sabe o que o mundo precisa. Todo mundo precisa de Deus. Só que não é falando para a pessoa, você tem que se converter, você tem que ir para a igreja, que você vai conquistar alguém, que você vai demonstrar o amor de Deus. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.